obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu vou muito rapidamente aqui me apresentar. Isso aí é o menos importante, mas, enfim, faz parte da etiqueta, né? Porque muitos de vocês talvez não me conheçam ainda. Meu nome é Marcos Lima. Eu estou envolvido nessa área do meio ambiente desde 1996. Durante um tempo, eu atuei como sociedade civil não organizada. Em 2001, eu fui convidado para ser secretário de Meio Ambiente em Petrópolis, de criar uma secretaria. Foi a primeira secretaria do Meio Ambiente em Petrópolis. Eu não entendia, não vou dizer que nada, mas muito pouco de meio ambiente, mas aceitei o desafio e tive a sorte, o prazer e a honra de contar com o meu amigo Luiz Fernando Guida, que está aqui participando, que na época era secretário de Meio Ambiente de Niterói e me ensinou todo o caminho das pedras. Bom, enfim, depois eu saí, depois que eu fiquei 3 anos como secretário de Meio Ambiente no município, eu saí, aí eu fui estudar realmente, né, porque eu percebi que eu não entendia nada de meio ambiente. Eu fui estudar, me formei em Direito, fiz o mestrado em Direito da Cidade, na UERJ, estudando, trabalhei como consultor e, eventualmente, eu fui convidado para trabalhar no Estado do Rio, né, no INEA, mais especificamente, onde tive uma experiência também fantástica. Como eu costumo dizer para todo mundo, foi praticamente um doutorado por semestre lá no INEA, graças a essa equipe maravilhosa e fantástica técnica que tem lá no INEA, alguns deles aí que muito me ensinaram. Tá? Bom, hoje, então, eu estou aqui trabalhando de volta aqui do outro lado do balcão, né? E aproveitando esse período aí de quarentena para estudar mais e para dar aula. Eu tenho feito aí uns cursos de básico de Direito e Gestão Ambiental, que tem sido muito agradável aí para mim e para as pessoas que têm feito. Eu quero acreditar que também. Bom, feita essa apresentação, eu queria também agradecer a Cristiane, a doutora Cristiane e o professor Talden, que aceitaram aí de prima o meu convite para me ajudar aí nesse trabalho, né? É muito bom estar na presença de vocês. A gente, lá naquele nosso grupo lá de advogados ambientalistas, a gente aprende muita coisa um com o outro. Então, agradeço aí a participação de vocês, tá? E agradecer também ao pessoal aí que me ajudou no processo de pesquisa aí, que eu estava sempre ligando para alguém perguntando, né? Primeiro, a doutora Vitória Braille, eu não sei se ela está aqui, mas essa senhorinha de 80 e poucos anos, ela ainda é uma referência para mim. Foi ela que trouxe o licenciamento trifásico para o Brasil, então ninguém melhor que ela para me dizer se esse negócio é uma boa ou se é uma furada. Mariana também, né, que está aqui do meu lado, então eu sempre pergunto muita coisa e enfim. Meu colega Zé Maria, que também me atendeu aí quando eu pedi alguma ajuda para me lembrar de algumas coisas, e o Alexandre Becker, enfim, o Guida. Então, tem um monte de gente aí para agradecer. Certamente eu vou esquecer de alguém, mas sintam-se todos agradecidos aí. E aí eu quero emendar aqui, antes de entrar na apresentação, né, eu acho que é importante, para quem não me conhece mais no dia a dia, né, eu apresentar qual é a minha visão disso tudo aqui, né? Até para vocês entenderem a minha postura e a minha manifestação diante de um ou outro tema, né? Eu, ao longo dessa experiência toda, né, que eu descrevi para vocês, principalmente ao longo dos anos no INEA, participando de CONAMA, de ABEMA, né, eu cheguei a algumas conclusões e que hoje eu sou meio que um militante, né, na área, né? E uma das conclusões que eu chego e falo sempre, todo mundo está até careca de saber, é que estamos dando peso demais ao licenciamento ambiental e esquecendo outros instrumentos, né, muitos deles que estão lá adormecidos lá na Política Nacional de Meio Ambiente, na Lei 6938, e que são de extrema importância, né? Não confundam, eu não estou dizendo que o licenciamento não serve para nada, né? Antes que alguém fale. O que eu estou dizendo é que todos nós, toda a academia, enfim, o legislativo, o executivo, está todo mundo muito em cima do licenciamento, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas. E quem milita no meio ambiente por algum tempo sabe que isso não é realmente
a única forma de exercer o controle, né, sobre as atividades que impactam o meio ambiente. Eu acho que tem um conjunto de instrumentos, né? Isso eu passo sempre, eu tenho passado nas minhas aulas, que envolvem o estabelecimento de parâmetros em primeiro lugar, porque se não tem parâmetro, não tem infração ambiental nenhuma, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é sobre estabelecimento de normas e parâmetros, monitoramento, pós-licença, né? Que tem algumas pessoas que me apresentam já nos eventos como o cara do pós-licença, porque eu falo isso o tempo todo, né? Enfim. Então, eu queria só colocar todo mundo na mesma página com relação a como é que eu penso, né? Mas naturalmente o que a gente tem vivenciado, o que tem, né, vamos dizer, o que tem para hoje, né? Nós temos aí hoje esse tema aqui do sistema de licenciamento e controle ambiental aqui do Rio, e nós temos aí uma lei geral do licenciamento também que está na pauta, só não está mais na pauta porque hoje não tem nada na pauta, né? A não ser coronavírus e, enfim, e as crises lá do nosso executivo, mas certamente a gente acaba se envolvendo com esses temas porque é o que tá rolando, né? De qualquer jeito, eu acho que não, é sempre bom a gente estar lembrando que tem muitas outras coisas para a gente trabalhar na área de controle ambiental. Então, essa é a minha visão e eu queria, dentro disso, né, fazer uma retrospectiva aqui já com outro slide. Eu tenho tido o prazer também, não sei para quem não sabe, eu tenho feito umas entrevistas com pessoas que participaram, né, desde o início da gestão ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso tem sido muito enriquecedor. Então, não foi difícil para mim fazer esse histórico, tá, que está aí na tela, né? Então, a gente começa lá em 1967, no extinto Instituto de Engenharia Sanitária do Estado da Guanabara, que era um órgão que, vamos dizer assim, tinha um mínimo, né, de atribuição relacionada com a área ambiental, mais especificamente até na área de efluentes líquidos do que propriamente de poluição atmosférica. Mas provavelmente até por conta da participação dessa senhorinha que eu me referi, a doutora Vitória Braille, começou a questionar a poluição atmosférica na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, dentro da minha pesquisa, uma das primeiras coisas que eu achei, provavelmente devem ter outras coisas anteriores, mas enfim, o que eu achei aí que mais chamou a atenção foi esse decreto número 779, que regula o controle da poluição atmosférica no estado da Guanabara, né, e que introduziu o conceito, né, de poluição do ar. Segundo a própria doutora Vitória Braille, ela disse que fez a faculdade de Química inteira e nunca tinha ouvido a palavra poluição durante todo o período dela na faculdade, isso lá nos anos final de 1950. Mas, enfim, então eu acho que esse, né, eu coloquei aqui no na nossa cronologia como um marco, assim, né, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, de uma primeira tentativa de controle de impacto ao meio ambiente, né? Naturalmente, a criação da FEEMA, em 1975, já com a ideia de se criar um procedimento, né, alguma forma de controle através de licenciamento ambiental, tanto que logo em seguida veio o SLAP, né, Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. Isso foi bem vanguardista para a época, né, até onde eu pesquisei, né? Acho que tanto São Paulo como o Rio começaram mais cedo, né, mais cedo até que a própria União, a criar algum tipo de sistema de licenciamento de atividade poluidora. Enfim, então, 1977, o SLAP, depois, bem depois, né, lá em 2009, depois da criação do INEA, né, que aí foi a fusão da FEEMA com a CERLA e o IEF, né, um pouquinho depois da criação do INEA, um novo decreto tratando de licenciamento, o 42159, já chamado de SLAM, que trouxe aí, né, como vamos dizer, inovações, né? A gente na época ainda vivia sob o jugo da resolução CONAMA 237, né? Todos nós aí conhecemos, mas o SLAM ele trouxe algumas variações ao sistema trifásico, né? Então isso
já desde essa época, né, pelo menos aqui no estado do Rio, já se começou a quebrar essa coisa do licenciamento trifásico, criando aí licenças que uniam licença prévia com licença de instalação, como vocês estão vendo aí na tela, de instalação e operação, enfim. Isso foi, vamos dizer, eu diria que um embrião, né, daquilo que a gente vai ver hoje também. Então, eu acho que esse também foi um marco muito importante, porque quebrou um paradigma, né? Criou alguma coisa que não tinha, vamos dizer assim, um embasamento, um precedente legal, pelo menos na legislação federal. Enfim, mais adiante sofreu alguma revisão, né? Uma outra quebra de paradigma, a meu ver, que foi a instituição, né, do licenciamento autodeclaratório no estado do Rio, através de uma resolução do INEA, que depois foi aprovada no CONEMA também, e algumas mudanças também pontuais no Islã, que serviram para atender uma necessidade premente que existia naquela época, que era um passivo de 18 mil e tantos processos de licenciamento ambiental. Então, esse momento aí, eu acho que também foi muito importante, porque o órgão ambiental ele foi obrigado a rever seus procedimentos. Não tinha como negar que alguma coisa tinha que ser feita quando você chega num ponto que tem 18 mil processos de licenciamento que estão em análise. Mas, enfim, então, finalizando aí, a gente tem, né, depois desse histórico todo, a gente entra no momento de hoje, né, que é o CELCA, que também traz algumas importantes quebras de paradigma, alguns avanços importantes, e que a gente vai analisar, mas, obviamente, entendendo, né, eu acho que é sempre importante a gente entender como a gente chegou até aqui, até para poder debater com um pouco mais de propriedade, né? Mas eu não poderia iniciar essa abordagem, essa análise, sem, obviamente, também fazer um elogio, né, ao Dr. Rafael Daut e toda a equipe do INEA que participou, por um trabalho que foi bastante minucioso, foi bastante transparente, que exigiu, com certeza, uma boa dose de perseverança por parte, né, das pessoas que estavam envolvidas. A gente sabe que era um momento difícil disso acontecer, porque um primeiro ano de um governo, né, um primeiro ano de uma gestão, quando existe, né, a troca, é sempre difícil, porque as pessoas estão ainda procurando se encontrar, né? Eu tenho aí a minha amiga a doutora Cristiane, que com certeza não me deixa mentir. Até as pessoas se encontrarem, saber direitinho quem é quem, ainda mais aquelas siglas todas do INEA, o que é GELI, o que é GELANE, o que é DILAN. Então, assim, eu acho que isso acrescenta ao mérito, né, do grupo de trabalho, o fato de ter feito isso num primeiro ano de gestão no Estado. Então, aqui meu elogio, né, em especial a transparência, tanto que eu pude, sem precisar pedir nenhum favor a ninguém, eu pude acessar os 3 volumes do processo que descrevem todo esse trabalho, né, desse IGT. Então, isso é uma demonstração de transparência. Mas, na verdade, assim, quando alguém quiser entender qual era a intenção do legislador quando criou o decreto 46.890, está fácil, porque está tudo no sistema, é só ler lá o processo, que tem todas as explicações, as mudanças de opinião, as sugestões da sociedade, inclusive, porque ele teve esse cuidado de fazer consulta pública, está tudo lá. Então, eu achei isso fantástico e quero deixar aqui meu elogio à forma como isso foi conduzido. Bom, então a gente tem aí um dos temas, né, que é um dos temas mais emblemáticos e naturalmente polêmicos, né, que é a questão do licenciamento autodeclaratório, que nada mais é, né, do que uma transferência de responsabilidade, né, ou pelo menos de uma parte da responsabilidade, para o empreendedor e o consultor. Eu queria até fazer um parênteses, porque eu conversei com algumas pessoas, né, que lá atrás criaram o licenciamento ambiental, né, e a maioria delas sempre reforça a ideia de que é importante trazer para dentro desse sistema, né, alguns entes que estão de fora, né, no caso, muito especificamente, os consultores, os técnicos, né, os auditores. A gente tem
conhecimento científico, conhecimento técnico, né, em profusão das pessoas que estão saindo das faculdades. E a gente, agora estou falando a gente, me colocando no lugar do órgão ambiental, dá uma brecha para essas pessoas também compartilharem e participarem desse sistema, né? Eu acho que isso é um momento que a gente tem que começar a quebrar isso, né? Quebrar esse paradigma e começar a responsabilizar mais o consultor que foi lá e ficou não sei quantos meses trabalhando lá no meio do mato, contando as árvores para fazer um inventário florístico. E não adianta nada ele fazer isso, depois o técnico do órgão ambiental tem que ir lá no mesmo lugar e contar as mesmas árvores, né? Então, eu estou enfatizando isso aqui porque eu acho que isso é um movimento que nós que trabalhamos, né, no dia a dia, seja de um lado ou do outro do balcão, a gente tem que começar a fazer esse embate, né? Porque a sociedade do outro lado, vamos dizer assim, eu detesto esse termo do outro lado, mas enfim, a sociedade que está ali em volta, eles estão dentro dessa crise de confiança. Eles não acreditam nos órgãos públicos, não acreditam no empresário. E se a gente for ficar nisso, realmente quem perde vai ser o meio ambiente no final. Bom, o outro aspecto, né, que eu também identifiquei como sendo importante e marcante é a ideia, né, controle ambiental baseado em desempenho, estratégia, riscos e impactos, enfim, em determinados momentos, né, da minha leitura aí do processo de criação desse decreto, um foco nas atividades com maior risco e impacto. Isso está presente no decreto. A proposta de trazer critérios de sustentabilidade para fixação de prazos de validade de licença, né, que também é uma coisa importante, que já se tinha isso também, de certa forma, na legislação antiga, mas nunca chegou a ser aplicado de fato, né, e ainda agora a gente vai ter que ver se isso vai ser aplicado de fato. A racionalização de procedimentos, isso sempre, eu acho que isso tem que estar sempre acompanhando qualquer movimento que se proponha a melhorar o sistema de controle ambiental. Essa questão também da padronização de estudos exigidos, né, ampliando inclusive as opções, eu achei isso, me chamou a atenção, muito, muito bom, muito importante, né? O que a gente vê normalmente no órgão ambiental é assim, ou é IARIMA ou não é nada, né? Ou tem o IARIMA, tem o RAIS, enfim. No fundo, eu acho que até colocar rótulo, no meu modo de ver, seria meio desnecessário, mas no sistema que a gente vive é importante até para dar mais segurança jurídica, para dar mais respaldo para o técnico, né? Enfim, você pode, num determinado processo de licenciamento, exigir 350 estudos que, somados todos, vão dar muito mais informação do que um EIA-RIMA. Mas, para quem está lá fora, se você não tiver um negócio lá escrito chamado EIA-RIMA, aí não cumpriu uma questão legal e aí coloca-se o licenciamento tudo por água abaixo. Então, achei isso bem interessante, a gente vai analisar isso também. Também se abordou a questão da relação com órgãos intervenientes, que isso está no tema do dia, isso aí qualquer ambiente que a gente vai que lida com meio ambiente, licenciamento, enfim, é o que mais se fala, né? A dificuldade, né, de lidar com essa situação, quer dizer, antes até de discutir se cabe ou não a uma FUNAI ou ao Instituto do Patrimônio Histórico se manifestar, não é essa a questão. A pergunta é sempre se isso deveria estar sendo questionado no âmbito de um processo de licenciamento, né? Então, é mais ou menos o debate constante, e esse decreto abordou isso de uma forma, a gente vai analisar, logicamente, dentro da margem do possível. E, no final, ali, um outro aspecto que também se destaca e que eu achei importante a gente abordar aqui em detalhe é a questão de um tratamento diferenciado para empreendimentos estratégicos, né? E também, eu não coloquei, mas também para empreendimentos chamados de atividades mais sensíveis, tá? Então, isso foi o que eu destaquei. Acho que a gente pode adentrar aqui. Eu até já fui pontuando aqui, anotando algumas coisas que você estava colocando, sem querer entrar nessa questão agora, né? Eu acho que a gente vai ter um momento, né, de discutir, mas eu acho que você trouxe um histórico fantástico da legislação. É muito importante a gente entender, né, de onde a gente partiu e o que para entender o que está sendo mudado e onde é que a gente chegou.
Antes até da gente entrar oficialmente, né, quando a gente estava num grupinho menor aqui, eu estava pontuando exatamente isso, da importância da gente discutir as normas estaduais, já que grande parte dos licenciamentos ocorrem no âmbito dos estados. Também participei dessa dificuldade de quem entrou, participei do início da gestão passada como subsecretária de gestão ambiental. A gente, de fato, fica assim, perdido, né? Até entender tudo. E a gente que está... E eu já tinha um contato com o órgão, já tinha, né, com a legislação. E para a gente que está chegando, né, fica de fato muito perdido, acho que demonstra ainda mais a necessidade, essa dificuldade de quem está de fora, quem está lidando com licenciamento ambiental partindo da visão do empreendedor ou de estudos. Então, como é interessante, assim, já parabenizando agora oficialmente, né, com você aqui, já tinha parabenizado antes a sua iniciativa de trazer a temática, de trazer a discussão e de nos permitir conhecer um pouco mais, inclusive com a participação do INEA em primeira pessoa, né, representado com você como gestor durante 4 anos e com tantos, com a Mariana também, e com tantos outros servidores que estão aqui discutindo com a gente. Sem já me alongar, eu acho que o processo histórico, né, dessa criação tem muito tem um embrião aí muito importante na sua gestão, quando você lançou essa bandeira do pós-licença como uma bandeira, estou chamando de bandeira aqui, mas na verdade é essa pauta do pós-licença como uma pauta institucional a ser desenvolvida, né, criando uma diretoria específica dentro do INEA, trazendo isso com a importância que deve ser, porque o licenciamento ele se desenvolve, né? Os impactos continuam se desenvolvendo muito mais no pós-licença, e acho que esses ritos de simplificação, de otimização, de passivos de processo, foram um grande embrião para a gente chegar em 2019 discutindo o decreto CELCA, que teve aí um processo histórico bem participativo, até um pouco diferente do que a gente costuma ver em outras discussões normativas, mas acho que você apresentou muito bem aqui as diretrizes gerais. Eu vou deixar para fazer os comentários específicos na minha vez de falar, porque senão eu falo demais, né? Talden, contigo. Maravilha, né? Porque o tema também é bastante empolgante, né? Então a gente acaba falando, enfim, falando bastante. Eu queria agradecer mais uma vez a Marcos pelo convite, né? Pelo prazer aqui do debate, rever a nossa querida Cris e os demais aqui presentes. E dizer que eu estou aqui de penetra, porque eu não sou do Rio, não moro no Rio, embora vá ao Rio com uma certa frequência, embora tenha feito doutorado aí na UERJ, né? Inclusive, fui contemporâneo de Marcos, né? Nos encontramos algumas vezes, ele mestrando, eu doutorando, né? Então, nos encontramos algumas vezes e sempre conversávamos sobre o licenciamento ambiental, que era inclusive o tema da dissertação dele. Ele fez um excelente trabalho analisando a municipalização do licenciamento ambiental no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o estado que concebeu a nossa política ambiental. Nossa política ambiental surgiu no Rio de Janeiro, o direito ambiental surgiu no Rio de Janeiro, né, com o Decreto-Lei 134 de 1975. Então, Marcos até falou algumas coisas, como o licenciamento ambiental autodeclaratório, o processo de licenciamento ambiental digital, outras questões, como, por exemplo, a questão da própria apreciação das mudanças climáticas no âmbito do licenciamento ambiental. Agora, mais recentemente, já nesse período do Covid, né, a questão da regulamentação da audiência pública eletrônica também é uma inovação do Estado do Rio de Janeiro. E esse decreto, o decreto 46.890, do final de 99, ele é especialmente importante porque, primeiro, reafirma essa posição de vanguarda do Estado do Rio de Janeiro ao canalizar uma série de tendências sobre o licenciamento ambiental. Eram tendências que eram apontadas, né, de simplificação administrativa, de
inclusive já a inclusão de procedimentos eletrônicos, de valorização de outros instrumentos de política ambiental para reforçar e até desonerar o licenciamento ambiental. Portanto, trata-se de uma norma extremamente inovadora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Portanto, não vou entrar em maiores detalhes agora, mas, de uma maneira geral, essas tendências, né, da informatização, né, do fortalecimento dos outros instrumentos, do fortalecimento dos instrumentos de econômicos de política ambiental, né, de trazer outros incentivos para o licenciamento ambiental, como aquele quando o empreendedor ele demonstra que está fazendo mais do que a legislação exige, então ele passa a ter uma prioridade em matéria da ordem cronológica do licenciamento, ele passa a ter um prazo maior, né? Então o Estado acena com outras possibilidades. E isso é bem interessante. E, por fim, esse processo foi capitaneado pelo procurador Rafael Dauti, que recentemente lançou um livro muito interessante sobre simplificação do direito administrativo e ambiental. E interessante que poucas leis tiveram uma participação tão grande, né? Enquanto que a gente sabe, o decreto é um ato, na imensa maioria das vezes, solitário do chefe do Poder Executivo, mas nesse caso não foi. Teve uma participação, um enriquecimento grande, e que estão lá nesses 3 volumes. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Eu fico à disposição aqui. Marcos, você retome a palavra aí, tá? Realmente, você falou nesse decreto, ele foi bem inovador. E uma coisa que eu acho interessante, né? Eu adoro história, né? Então eu tenho que ter cuidado para não ficar falando muito da história, mas eu acho muito interessante, eu acho que isso tem que continuar se pensando nisso, que quem tinha o poder de polícia lá atrás era a SECA, e não a FEMA. A FEMA era um assessor técnico da SECA. Quem aplicava a multa era a SECA. Quem emitia a licença era a SECA. Não era a FEMA. Né? Enfim, não estou fazendo um juízo de valor se isso era melhor ou pior, não, mas eu acho que é interessante imaginar que lá naquela época um órgão colegiado, né, era quem tinha caneta. Não era, vamos dizer, o presidente do INEA ou o diretor de licenciamento. Eu acho isso fantástico, assim, né? Tendo partido lá de um momento na nossa história que era um momento de ditadura militar, enfim, era uma outra cultura, mas eles fizeram isso e isso me encanta de certa forma. Mas, enfim. Olha só, o raciocínio, até o Haroldo até explicou também, era não deixar de fora do órgão ambiental só as atividades técnicas. E o colegiado, ele deveria se sentir uma aplicação de penalidade sob vários pontos de vista, e não só sobre o ponto de vista ambiental. Ou seja, o plenário da SECA tinha Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento, Secretaria, acho que, de Energia, o IBAMA. É porque eles vão mudando de nome e vão se acoplando. Então, a multa seria consolidada com todos aqueles pareceres e visões de cada setor, de modo que não só a questão ambiental fosse analisada, digamos, de um ponto de vista só. Então, a aplicação da penalidade poderia ser consolidada. Então, era por isso que o polícia ficava na SECA, independente do órgão ambiental. O órgão ambiental constatava irregularidade, caminhava para a SECA, para ter a visão assim, do todo. Muito bom. Né? Digamos, de uma forma holística. Muito bom. Obrigado, Neise. Então, assim, agora entrando, né, dentro de cada um desses temas, né, esse tema do licenciamento autodeclaratório é um termo, mas existem vários, licença por adesão e compromisso, enfim, mas basicamente o paradigma que se está quebrando justamente é o de um órgão público aceitar as informações do empreendedor como verdadeiros. Então, qualquer um desses títulos aí serve, tá? Então, da forma como o nosso decreto acabou ficando, ele já entra logo, tem uma sessão inteira sobre essa questão da presunção de boa-fé
e da responsabilidade, que eu achei interessante, né, dar esse destaque, porque é disso que a gente está falando, né, é de acreditar na informação do empresário, do empreendedor, enfim, do particular. Então, ali você tem bem descrito, né, não é nada que seja novidade, mas assim, dar esse destaque eu achei que foi muito interessante, né? As informações prestadas pelos empreendedores e pelos responsáveis técnicos no processo de licenciamento e nos procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e veracidade. Tá? Nos casos de omissão, implica responsabilização civil, administrativa e penal, quer dizer, tudo aquilo que a gente já existe, mas assim que eu acho que é importante estar sempre frisando se a gente quer quebrar esse paradigma, tá? E reforçar, né, aquilo que esse decreto reforça, que é a ideia do termo de responsabilidade, enfim, né, que eu acho que do momento pós-Brumadinho, isso passou a ser levado com mais seriedade, né, a partir do momento que a gente tem alguém efetivamente foi preso por conta de prestar informação falsa em documento técnico. Então, eu acho que isso também foi bem inteligente. Bom, vou voltar aqui, que isso aqui eu não falei. Bom, então a licença ambiental comunicada, que é o nome que se deu para esse instrumento, né, do autodeclaratório, ela é concedida mediante a apresentação de documentos previstos em regulamento, quer dizer, em algum lugar vai ter que estar lá quais são os documentos exigíveis, por exemplo, para o licenciamento de uma confecção de pequeno porte, por exemplo, né? E aprova em uma única fase a viabilidade ambiental, que é o que normalmente, né, a LP faz, né, viabilidade ambiental e localização, autoriza a instalação, né, que fazia a LI, faz, e a operação, tudo de uma tacada só, numa licença, onde o órgão vai simplesmente analisar documentos, tá? E isso para um tipo específico de atividade, que são as de baixo impacto ambiental. Né? Eu vou apontar lá na frente o que exatamente mudou, porque vai ter gente que vai me perguntar, pessoal do órgão, mas Marcos, já tinha a LAIS no INEA, na resolução 136, que já previa, mas assim, algumas mudanças trouxeram, houve um avanço nisso aí, então isso depois eu vou deixar bem claro, tá? Também tem essa proposta de criar um cadastro com essas atividades que foram licenciadas dentro desse tipo de instrumento, e tem uma relação de situações e critérios específicos onde essa LAC não se aplica. Então, por exemplo, aquele empreendedor que já começou a atividade sem licença, ele não vai se encaixar aí. Aqueles que fazem desmembramento para fins de enquadramento, quer dizer, um loteamento, uma determinada metragem que o cara faz em 2 vezes para se encaixar dentro de um licenciamento mais simplificado, vamos dizer assim. Então, isso também está previsto aí para evitar esse tipo de coisa. Atividades que estejam inseridas em unidades de conservação, aquelas que necessitam de outorga, né? Isso também já estava previsto, essa limitação, salvo se a atividade ou empreendimento já tiver outorga no momento do requerimento da licença, né? Aquelas que necessitem de autorização ambiental para supressão de vegetação, e aí, no caso, para supressão de vegetação em área de preservação permanente, né, ou de Mata Atlântica, outras hipóteses previstas em regulamento, deixando aí uma abertura para situações que possam não ter sido previstas e que precisem lá na frente ser inseridas. E aí, já entrando no procedimento disso aí, né, a licença será concedida eletronicamente, né, ou seja, o sistema de emissão de licença eletrônica que já existe hoje no INEA, que provavelmente eles devem estar adaptando lá o sistema para comportar essa situação, após inserção da documentação exigida no sistema e preenchimento de termo de responsabilidade pelo empreendedor e responsável técnico que ateste a veracidade das informações prestadas. Então, para vocês que estão aí na plateia, que são consultores, né, tem alguma coisa para mudar, tem alguma coisa que o INEA ainda vai ter que explicar como é que vai ser, assim, esses checklists, eles imaginam que eles estejam sendo desenvolvidos agora para determinados tipos de atividade que se encaixem aí. E a outra questão, que também é onde fica, vamos dizer assim, a maior polêmica e o maior medo, né, das pessoas e da sociedade, que é a não realização de vistoria prévia.
Lembrando que isso hoje já existe, né? Nós já temos hoje a licença ambiental simplificada, que em alguns casos, né, já são emitidas. Eu não sei quantas dessas licenças já foram emitidas, não são muitas. É importante também esclarecer isso. Eu acho que para nós aqui que participamos desses debates, né, Cristiane e Talden, né, porque a gente se depara com muita gente que se assusta. Ah, mas você não vai fazer. Primeiro, vamos lá, nós estamos falando de baixo impacto. Se você for ver hoje, eu vou dar um chute aqui, mas tem colega do INEA que de repente pode me corrigir. De 2016, quando isso foi implantado, vai lá do meio do ano, quando o sistema começou a funcionar e tudo, para cá, se tem no máximo 80 licenças que foram emitidas que se enquadravam nesse autodeclaratório, é muito, tá? Então, não vamos pensar que daqui para frente, meu Deus, abriram as portas, virou bagunça, vai se tirar licença a rodo aí com base nesse autodeclaratório. Não é. É um percentual pequeno de todas as licenças que são emitidas pelo Estado. Então, esse foco vai acabar indo mais para os municípios, tá? Para os municípios, porque os municípios, eventualmente, baseado nesse decreto, né? Isso aí depois a gente pode escutar aí a doutora Cristiane falar, eu entendo que eles podem, com base nesse decreto também, até porque isso está aprovado, né, não esse, mas o autodeclaratório está aprovado pelo CONEMA, então, em tese, isso poderia ser usado pelos municípios também. Mas, enfim, é importante a gente ter isso em mente quando a gente enfrenta esses debates de quem tem medo, vamos dizer, do autodeclaratório. Calma lá, ninguém vai licenciar uma usina nuclear com base só em documento e declaração de informação do responsável técnico, tá? Então, isso eu acho que é um dado, né, que é importante, que eu acho que o INEA pode até, eventualmente, ajudar a gente mostrando esses números, né? Bom, ponto de interrogação. Tem uma questão aqui que não ficou clara para mim, e eu estou trazendo aqui, que de repente pode ser que tenha alguém do INEA que possa esclarecer, sobre procedimento, tá? O artigo 4º diz que o requerimento dos instrumentos previstos neste decreto não será admitido sem a apresentação da documentação completa indicada no sítio eletrônico. Esse artigo ele trata do licenciamento de modo geral, não é só sobre o autodeclaratório, mas ele envolve também o autodeclaratório, tá? Eu estou levantando essa interrogação, viu, Cristiane? Não sei se você tem a sua opinião sobre isso ou o pessoal do INEA já está trabalhando nisso. Por acaso, o empreendedor, né, o consultor, vai dar entrada nos documentos e, do outro lado, vai sair uma licença sem ninguém analisar sequer se esses documentos atendem ao checklist? Exemplo, pode estar lá no checklist, alvará do Corpo de Bombeiro, né, um PDF para aquilo. Se a pessoa colocar lá naquele PDF uma receita de bolo, ela vai sair com a licença do outro lado? Eu confesso que eu fiquei com essa dúvida, achando que, com base nesse artigo 4º, isso não poderia acontecer, porque o artigo 4º está dizendo que, se a documentação não for apresentada, o requerimento não é admitido. Se o requerimento não é admitido, eu não posso conceder a licença. Mas, enfim, por isso está o ponto de interrogação aí. Eu não vou esgotar isso aqui, eu estou levantando para, no final, a gente debater isso aí. Tá? Não tem muitos pontos de interrogação, não, tá, gente? Vocês não se preocuparem, não. Posso fazer uma intervenção rápida aqui? Pode, com em relação certeza. aos documentos, é um ponto que a gente discute também, já pegando um gancho no que você falou, e do peso dado ao licenciamento ambiental, tanto em detrimento de outros instrumentos, né? Mas acho que o Talden também compartilha essa. O que a gente está trazendo para dentro do licenciamento ambiental? A quantidade de coisas que não são propriamente ambientais e são colocadas no licenciamento ambiental para que seja feito não de corpo de bombeiro, por exemplo. A gente já pode até argumentar que é segurança, mas um alvará de funcionamento. Então, eu acho que a própria lista do INEA, ela vai ter que ser uma lista que vai ser revista, né? Porque em todos os casos cabe tudo aquilo que está sendo colocado. Um exemplo simples também, dentro dessa seara, é um CNPJ no transporte de resíduos. Quando se pede um CNPJ que tenha no KNAI transporte de resíduos. A gente não tem esse KNAI específico.
assim, são dificuldades que a gente na prática enfrenta em relação aos documentos. Eu acho que esse também vai ser um ponto de interrogação, de atenção, que a ENEA vai ter que pensar nessa listagem de documentos. Para deixar bem claro, o que eu estou levantando é uma questão procedimental, né? Assim, eu fiz uma leitura, né, e principalmente com base nesse parágrafo 4º, que seja lá qual for o documento que foi exigido, né, e que seja uma checklist bem racionalizada, seja lá qual for o documento, que seja a carteira de identidade do consultor. Se o cara botar a carteira de identidade da mulher dele, em tese, isso vai gerar a concessão de uma licença sem você resolver a questão da responsabilidade. Filho do Marcos. Tá, mas é isso. Vamos deixar lá para frente. Eu vou abrir para todo mundo se manifestar e aí tentar. Pode ser que tenha outras visões, pode ser que o INEA já esteja trabalhando nisso aí, já tenha até uma resposta sobre como vai ser isso, né? Bom, enfim. Outro aspecto importante, né, que eu também achei bem equilibrado, né, no decreto, foi a ideia de fazer exatamente, sabendo da possibilidade desses problemas que podem ser problemas de administrativos, né, foi colocado também que essa implementação se dará de forma gradual, por tipologia, quer dizer, uma tipologia de cada vez, experimentando, né, e até ver a coisa funcionar. Eu acho que isso sempre é bem saudável. Tá? Maravilha. Marcos. Diga, Talden. Não, eu só queria dizer, porque existe um debate, uma questão mais jurídica, né, a respeito dessa questão do licenciamento autodeclaratório, que algumas pessoas defendem que seria até inconstitucional, certo? E tem também outra questão seguinte, algumas pessoas entendem que existiria uma diferença entre LAC e licenciamento ambiental autodeclaratório, né? Eu não sei se faz muito sentido essa diferença, mas olha só, porque a ideia seria que o licenciamento ambiental autodeclaratório seria, enfim, uma prestação de informações de maneira que não se tem como saber ao certo se aquilo é verdade ou não, e aí aplica-se aquela presunção de boa-fé que está previsto no decreto, que inclusive está previsto na própria Lei de Liberdade Econômica, né, que é uma norma mais recente, né? Então, dentro do debate doutrinário, existe a ideia de que o LAC, a LAC estaria ligada à ideia de uma concepção prévia ou de um conhecimento prévio acerca da atividade e do local. Então, por exemplo, eu sei lá, que aquela casa de show ou que aquela pequena fábrica, né, eu conheço os impactos da atividade, mas eu também conheço o local, né? E também atrelado a isso a ideia de uma perspectiva, pelo menos, de uma fiscalização remota, via satélite, enfim, ou seja, não seria algo completamente, olha, eu vou fazer aqui um loteamento, não tem vegetação no Mata Atlântica, não tem nada, eu posso fazer o que eu quiser, não tem APP, enfim, né? E aí ninguém confere. A ideia é que a administração pública ela já parta de um conhecimento prévio sobre a atividade e sobre a área em si. Então, eu conversei já com o Eduardo Bin, e ele parte dessa ideia, né? Ele disse, olha, não é um mero licenciamento autodeclaratório. A ideia é que a administração pública tem algumas informações sobre a atividade e sobre o lugar, né? Então, só para pontuar essa tua fala, tá? Certo. Beleza. Bom, não sei se está fora de ordem, né? Fora da hora. Né? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, é isso aí mesmo. Dentro dessa linha, desse tipo, né, de licenciamento, tem um outro instrumento também que foi criado por esse decreto, que é a autorização ambiental comunicada, que segue a mesma linha, só que tem a figura da autorização, né, que é um instrumento diferente para outro tipo de objetivo, né, e que certamente, nesse caso, ele vai ajudar a resolver muitos problemas, né, de órgãos ambientais, assim, da minha vivência. Eu tenho um monte de memórias assim de situações, especialmente em época de tragédia climática, enfim, de chuva, com estrada que cai, e a necessidade do órgão ambiental autorizar, né, uma coisa que tem que ser rápido, tem que ser de hoje para amanhã. Então, eu entendo que essa autorização ambiental comunicada, que certamente é uma novidade, isso também veio para solucionar esse problema. Então, destacando aqui esse instrumento. Tá. Bom,
Bom, aí E até eu vi aqui no bate-papo que alguém falou da renovação. Sim. Viu, Marcos? Tô Sim. dizendo, alguém falou aqui da renovação, né? Então eu acho que é um desperdício quando a gente não usa. Quando você vai ter uma renovação sem ampliar, sem ter alterações significativas, então nesse caso eu acho que deve ser uma renovação autodeclaratória, né? E infelizmente os órgãos ambientais ainda são muito tímidos nesse sentido, né? Porque olha só, eu sou totalmente favorável à flexibilização do controle ambiental. Veja só, a simplificação, mas qual é o limite disso daí? Isso também tem um limite, né? O limite é a impossibilidade de se perder, a impossibilidade de se abrir mão da qualidade do controle ambiental. Então, eu posso e devo simplificar desde que o controle ambiental não se perca, não esteja ameaçado, né? Então, essas soluções que o decreto aponta, né, e outras que são decididas, eu acredito que podem atingir esse objetivo, ou seja, manter a qualidade ambiental, gerando um procedimento mais célere, mais barato e sem perder a qualidade ambiental, né? Por isso que, por exemplo, não vamos mais fazer o licenciamento ambiental. Não, aí não pode. Inclusive, tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal, porque aí você está abrindo mão do controle ambiental, né? Então, você está indo para o outro extremo, né? Então, bom, mas eu também não quero falar demais, não, com o assunto. Não, mas é tranquilo. Vocês estão aqui agregando. Era essa a ideia mesmo, eu te agradeço. Eu quero só em cima da sua fala também muito rapidamente, né? Porque assim, para mim essa coisa é muito cara, é muito assim, é um detalhe que é importante, né? O licenciamento sendo uma parte desse controle, né? Como é o que eu falei, é só mais um instrumento, né? Ele não precisa ser visto com todo esse peso como as pessoas têm dado. Então, nessa linha, eu concordo plenamente com você. Não necessariamente uma, vamos dizer, flexibilização ou simplificação do licenciamento uma perda de controle, porque você tem outros instrumentos. E aí eu quero aproveitar para deixar bem claro sim, a minha visão. Quando o licenciamento acaba, entra o pós-licença, né? E se você tem uma diminuição de esforço, né, de recurso humano voltado para o licenciamento, você tem uma possibilidade de, dentro de um órgão ambiental, deslocar esse esforço para o pós-licença, que, no meu modo de ver, é o mais importante, porque é quem vai a campo. Gente, os danos ambientais estão acontecendo em campo, não é na repartição pública e um papel, né? Eu me lembro uma vez aí, quem está presidindo uma reunião do Conselho Diretor, tinha um questionamento lá sobre um alvará do Corpo de Bombeiro, que eu perguntei, gente, desde quando um papel vai impedir um lugar de pegar fogo? Ou seja, me explicando, né? Antes que pensem que eu sou maluco, porque tem gente que pensa que eu sou maluco. Eu quero dizer o seguinte: se o cara cumpriu todas as regras, todos os parâmetros, todas as normas, né, que levariam ele a estar apto para aquela alvará do Corpo de Bombeiro, e o analista ambiental constatou isso, né? Não é ter ou não ter o papel que vai impedir a fábrica do sujeito de pegar fogo. Então, assim, só enfatizando a minha ideia de que o controle ambiental ele é exercido assim numa cadeia, numa rede de instrumentos. O monitoramento, né? Enfim, uma série de coisas, as auditorias. Então assim, a gente está todo mundo alinhado aqui, está tudo tranquilo. E aí, já entrando nessa linha, né, da questão do controle, né, eu acho que também uma novidade aí que assim a gente vê muito falar, a gente já vê em outros estados, eu também já vi isso aí, achei interessante trazer isso para cá, que a ideia de exercer esse controle baseado em desempenhos, no desempenho, né, da atividade, nas suas estratégias e nos riscos e impactos, porque você tem o posto de gasolina do João e tem o posto de gasolina do José, né? E um cara toca aquilo muito certinho e o outro toca aquilo à moda boi. Então, assim, a gente não pode tratar todos eles iguais, né? Tem que ter uma distinção, até para otimizar o esforço do órgão ambiental. Não é assim, vamos tratar aquele cara com mais leveza porque ele é bom, então ele é gente boa. Não é isso. É porque, assim, se eu tenho pouco recurso humano dentro do órgão ambiental, eu quero focar naquilo, né, que tem... que eu já sei que pode dar problema. Eu não acho, e aí um conceito meu, eu não acho que essa distinção se faz em cima
do grau de impacto. Eu acho que tem outras formas de distinguir isso, não necessariamente o grau de impacto, porque eu sempre defendo que uma atividade de significativo impacto ambiental, ela causa tanto impacto do que 50 de impacto local somadas. Então, assim, aí já é um conceito particular meu, mas com certeza a gente precisa olhar para esse controle analisando essas questões aí de desempenho, né, de indicadores, mais do que simplesmente olhando o papel. Tudo bem? Bom, os indicadores podem ser alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo de vigência da licença. A gente sabe que uma licença, né, não é como é que se diz, um direito garantido e permanente e eterno, né? Tem todas as previsões de possibilidade de uma licença ser suspensa, até por questões que não dependam do próprio empresário, questões climáticas que sejam, ou enfim. Então, não tem nenhuma, vamos dizer assim, grande agressão na possibilidade, né, desses indicadores serem alterados ao longo do tempo. Então, isso também acho que é interessante estar aí. Eu só fiz uma consideração e botei aqui de novo um ponto de interrogação que me chamou a atenção, e aí depois a gente pode, no final, aí, o pessoal da área técnica me esclarecer melhor. Essa ideia, né, desses critérios para alteração de indicadores, os avanços tecnológicos, obviamente, que a gente tem que estar sempre buscando novas tecnologias para cada vez poder mitigar melhor os impactos no meio ambiente, redução do custo das melhores tecnologias disponíveis, da evolução científica, o avanço do diagnóstico ou do prognóstico, quer dizer, você conhecer melhor a própria atividade, né? Isso aí está tudo bem. Eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, não é preocupado, mas na dúvida, como é que se vai dar essa questão de se considerar impactos sinérgicos e cumulativos, que quando a gente fala em impacto sinérgico e cumulativo, a gente fala em ordem de chegada, né? Então, uma empresa chegou lá, só tinha ela. Quando chegou uma segunda, e aí começou a poluir mais o ar, e aí começou a bacia a ficar mais carregada, eu vou exigir daquela que chegou primeiro que se ajuste, né? Enfim, eu estou realmente levantando uma pergunta, não estou dizendo que tem que ser de um jeito ou de outro, tá? Então, mais uma bandeirinha aí, Cristiane, depois você anota aí, o pessoal do INEA anota aí, para depois a gente falar sobre isso aí, né? Assim, esse tema ele é muito, vamos dizer, sensível, né? Porque tem desdobramentos graves aí nessa questão de impactos sinérgicos e cumulativos na análise de licenciamento, né? Você pode negar uma licença para alguém simplesmente pelo fato de que ela chegou tarde demais para poluir aquele lugar. Então, eu acho que isso tem que ser olhado com bastante atenção. Bom, e opa, aí mais um dever de casa aí para o pessoal do INEA, a fixação de prazo de vigência das licenças ambientais dentro dos intervalos mínimo e máximo previstos no ITC, deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, enfim, então isso também, eu acho que em algum momento isso vai começar a ser, se já não estiverem fazendo isso, isso vai ter que ser estudado, e isso é extremamente relevante, porque isso vai mudar a vida de uma empresa, né? Então, eu acho que é uma boa, eu acho, volto a dizer, assim, eu defendo totalmente a ideia de ter esse tipo de critério, mas isso implica num dever de casa para os técnicos do órgão ambiental. Bom, na criação desses critérios, né, também tiveram o cuidado, né, de pelo menos estabelecer grupos, né, de critérios de sustentabilidade, que eu acho que estão muito bem representados aí por esses 4 grupos: gestão ambiental, né, a gestão ambiental da empresa, os produtos e resíduos, dependendo do tipo de produto que seja, vamos dizer assim, armazenado, manuseado dentro de um processo produtivo, a eficiência hídrica, naturalmente isso é da maior importância, né, cada vez mais, energética, eficiência energética, emissões, né, a questão de conservação da natureza. Então, isso também são procedimentos que vão estar aí para ser definidos em norma. Isso inclusive está escrito, né? Tem que ser definidos em normativa própria do órgão ambiental licenciador. Então, está aí também mais um dever de casa aí para o pessoal. Entrando no tema da racionalização de procedimentos, né, eu entendi que aqui era interessante eu colocar numa tabela assim para se visualizar
os instrumentos, né, que ficaram vigentes, né, a partir do decreto novo. Então, você tem a licença ambiental comunicada, que a gente já falou, a licença ambiental unificada, que também traz essa possibilidade de autorizar todas as fases, né, em uma licença só. A gente vai mergulhar nisso aí um pouco mais lá na frente. A licença de operação e recuperação, que já existia. Tem propostas de vigência aí que são maiores do que a gente tem hoje, então é um avanço também na racionalização de procedimento. Tá? A LAR, né, que já faz parte do sistema. E aí tem a licença ambiental integrada, né, que vem para trazer... a gente vai fazer uma comparação ali na frente com a LPI, mas tem algumas mudanças, né? Atesta a viabilidade ambiental e autoriza a instalação, então ela funciona para essas duas fases do licenciamento, mas tem um alcance maior, né, nesse novo decreto. E as licenças prévias de instalação e de operação, vocês veem aí que tem uma proposta de um prazo maior para a validade de licença de operação, de 12 anos, né? A prévia eu acho que já era 5 e a de instalação eu acho que já era 8 ou 6, não sei, mas enfim, não me ative muito a esses detalhes, não, mas também são importantes, né? Então, agora falando mais especificamente dessa licença ambiental integrada, já que é uma licença nova, né? E aí é importante a gente entender o que mudou, né, da LPI para a LAI, né? Então, assim, novamente, ela é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento, então ela vem naquela fase de LI, né? E o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental. E aqui nessa tabelinha, eu acho que eu tentei fazer uma forma bem didática para o pessoal aí que está tentando aprender o que vai mudar, né? Entender o que tem de realmente diferente de uma para outra, né? Então, se a LPI, o objeto é o mesmo, é a fase de instalação de LP e LI juntas, sendo que o critério de enquadramento, né, mudou, de certa forma, na legislação antiga, na verdade atual, porque está vigorando ainda, né, para você encaixar o empreendimento na LPI, bastava ele não depender de elaboração de RIMA ou RAIS, né? E a partir do decreto, quando entrando em vigor, o critério vai ser um pouco diferente, né? Que vai partir do grau de impacto da atividade, podendo fazer para alto ou significativo impacto ambiental, o que dá a entender que empreendimentos passíveis de EIA-RIMA também vão poder ser feitas em fase única. Isso com certeza é uma racionalização de procedimento e é uma quebra de paradigma. Não sei, o Talden, não sei, Cristiane, sabe dizer se tem outro estado que tenha isso, mas realmente aqui no estado do Rio é uma inovação aí na possibilidade de você ter duas fases em uma só, mesmo para empreendimento de significativo impacto ambiental. E o prazo de validade também, que teria uma mudança aí com um aumento de 2 anos para esse tipo de licença. Tá? Então,